Bom dia! Hoje são 20 de outubro de 2020, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral. O órgão que elaborou as questões foi a Fundação SES Gran Rio. Veja a questão aí. Temos assim: marque a opção em que a forma entre parênteses não completa, veja bem, não completa corretamente a frase, por não atender à regência do verbo. E aí as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Ela quer o seguinte: em cada opção você vai encontrar expressões entre parênteses ao lado direito de cada opção. Veja aí, por exemplo, a opção A traz assim: o computador, espaço, aspirava, era de última geração. E você vê aí à direita as expressões entre parênteses aqui. Então você vai olhar se esse aqui, ele se encaixa aqui nesse espaço vazio. O computador aqui aspirava, era de última geração. Então você vai ver se está correta a colocação dessas expressões aqui nesse espaço aqui vazio. Entendeu? Então, em cada opção há expressões semelhantes dentro de parênteses em cada opção. Então, o que a questão quer? Ela quer que você encontre a única opção em que a palavra, as expressões entre parênteses não se encaixam no espaço vazio, entendeu? Que não se encaixa, veja bem, que não completa, certo? Então você vai procurar a única opção em que as palavras que estão nos parênteses, em um parêntese, ali parênteses, você não consegue encaixá-la no espaço vazio. As palavras que estão entre parênteses não se encaixam no espaço vazio. Não se encaixam. É essa opção que a questão quer. Em 4 opções, as palavras que estão entre parênteses se encaixam corretamente no espaço vazio. Apenas em uma não se encaixa. Não. É essa a opção que a questão quer. 1 minuto. Eu vou ali a Sobral, minha terra natal no Ceará, e já volto.
Muito bem, então vamos aí resolver a questão. Vamos resolver a questão. Vamos procurar a única opção em que as palavras dentro de parênteses, entre parênteses, não se encaixam no espaço vazio. É essa a opção que a questão quer. Vamos lá. Opção A. O computador, aí vem a expressão, né? As expressões dentro do parênteses aí, parênteses. Vamos lá. Vamos substituir aí, colocar aqui no espaço vazio. O computador a que aspirava era de última geração. Cabe essa expressão aí, aqui, o computador a que aspirava. Está correto isso? Está correto. Temos o verbo aí, o verbo aspirar. Aspirar aí no sentido de desejar, de almejar, de alcançar, almejar. Entendeu? Então o verbo aspirar, no sentido de almejar, ele é transitivo indireto. Ele pede a preposição a. Ele pede a preposição a. Quem aspira, aspira a. Olha a preposição. A algo. A alguma coisa. Então o verbo aspirar, no sentido de almejar, veja bem, no sentido de almejar, ele exige a preposição a. Então está correto aí as expressões aqui. O computador a que aspirava, ou seja, o computador que uma pessoa aspirava, ou que uma pessoa almejava, viu aí? No sentido de almejar. O computador almejado, desejado por uma pessoa, era de última geração. Então, aspirar aí, no sentido de desejar, almejar, pede a preposição a. Então está correto. O computador a que aspirava era de última geração. Correto. Então essa opção não é a opção que a questão quer. A questão quer a opção que traga ali o erro. Você não pode colocar no espaço vazio a expressão entre parênteses. Vamos procurá-la. Opção B de bola. A máquina de escrever, e aí a expressão dentro dos parênteses. Por quê? Então vamos ver se encaixa. A máquina de escrever, porque ele tanto ansiou, ficou esquecida. Cabe aí esse porquê? A máquina de escrever, porque ele tanto ansiou, ficou esquecida. Cabe isso aí? Cabe. Olha o verbo ansiar. Quem anseia, anseia por. O verbo ansiar, transitivo indireto, pede a preposição por. Ansiei, verbo ansiar. Quem anseia, anseia por alguma coisa. Entendeu? Quem anseia, anseia por alguma coisa. Olha a preposição por. Ansiar por. Ansiar por quê? Por alguma coisa. Então, preposição por. E ela aparece aqui antes do que? No pronome relativo. Então está correto. A máquina de escrever, porque ele tanto ansiou, ou seja, pela qual ele tanto ansiou, ficou esquecida. Correto aí. Vejamos agora a opção C de casa. Emprestou o computador a um colega. Agora veja aí as expressões dentro dos parênteses. Com quem? Vamos ver se cabe. Emprestou o computador a um colega com quem não simpatizava. Está correto isso aí? Está. Está correto. O verbo simpatizar. Simpatizar. Esse verbo ele pede a preposição com. Quem simpatiza, simpatiza com alguém. Não é isso? Quem simpatiza, simpatiza com. Com quem? Eu simpatizei com quem? Com Maria. Viu aí a preposição com?
Então a preposição com aparece aqui antes do pronome relativo, quem. Então veja, emprestou o computador a um colega com quem não simpatizava. Está correto. O verbo simpatizar aí, pedindo a preposição com. Então, emprestou o computador a um colega com quem não simpatizava, ou então com o qual não simpatizava. Corretíssimo aí. Logo, a opção C também não é a opção que a questão quer. A questão quer a opção que não aceite as expressões dentro dos parênteses. Vejamos a opção D de dado. A época, e aí vem as expressões dentro dos parênteses, em que, vamos ver se encaixa aqui. A época em que me refiro é anterior a 1944. Está correto isso aí, gente? A época em que me refiro está correto? Não, não está correto. Eis aí a opção que a questão quer. Porque aqui nesse espaço vazio não se encaixam as expressões contidas íncitas no meio aí, dentro dos parênteses. Então não se encaixa aqui, não é em quem. Por que não é em quem? É fácil, veja o verbo aí. A época, veja o verbo. Me refiro, verbo referir-se. Veja o verbo aí. Olhe sempre o verbo. Referir-se, refiro. Eu me refiro. Verbo referir-se, pronominal. Quem se refere a alguma coisa. Quem se refere, refere-se a algo. Veja aí a preposição a exigida pelo verbo referir-se. Entendeu? Então, é a preposição a que o verbo referir-se pede, e não a preposição em, como está aí, entre parênteses, em que, não. Aí o correto é a que. Veja, a época a que me refiro é anterior a 1944. Viu aí? O verbo referir-se pede a preposição a e não a preposição em, como está aí. Logo, eis a opção que a questão quer. Vejamos a opção E. As informações, e aí dentro dos parênteses, as expressões de que. Vamos ver se ela cabe aqui, se elas cabem aqui. As informações de que dispomos foram pesquisadas na internet. Está correto isso aí? Está. Está correto. O verbo dispor. Quem dispõe, dispõe de. Olha aí, alguma coisa. Quem dispõe, dispõe de. O verbo dispor exige a preposição de. E ela está aí. De quê? O que? O pronome relativo. Então temos as informações de que dispomos foram pesquisadas na internet. Correto. Então, a única opção aí que a questão quer é a opção D de dado. Por quê? Porque as expressões que estão entre parênteses não cabem aqui no espaço vazio. Está com erro aí. A época, o correto, a época a que me refiro, e não, como está aí, a época em que me refiro. Mais um vídeo e muito obrigado.